O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 3 de maio, 5 graus, domingo da Páscoa, a igreja nos coloca diante de uma das frases mais bonitas que já saíram da boca do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você que está aí do outro lado da tela, sentado, ouvindo, talvez com o celular na mão dentro do ônibus, talvez na cozinha enquanto o café passa, talvez deitado já no fim do dia procurando alguma palavra que sustente o seu coração. Eu preciso te dizer, este evangelho de hoje não chegou até você por acaso. Eu sei das noites em que você se deita e fica olhando o teto sem saber direito como é que vai ser amanhã. Eu sei dos domingos que deveriam ser descanso e viraram um peso estranho no peito, daquele tipo que você nem consegue nomear. Eu sei das vezes em que você sorriu por fora e chorou por dentro, das semanas em que parecia que todo o caminho estava fechado, dos dias em que o coração ficou apertado, sem nenhum motivo claro, sem ninguém para culpar, sem ninguém para chamar. Eu sei do cansaço da alma, daquele cansaço que dormir não cura, daquele cansaço que vem de tanto fingir que está tudo bem para todo mundo. Eu sei das vezes em que você perguntou para Deus: para onde tu queres me levar? E ouviu, por toda a resposta, um silêncio enorme. Eu sei do medo de errar de novo, do medo de começar de novo, do medo de descobrir que talvez você esteja indo pelo caminho errado a vida inteira. Eu sei da solidão que mora dentro de uma casa cheia, do cansaço de ser forte para todo mundo, do peso de carregar feridas que ninguém enxerga. Se esse é o seu sentimento neste exato momento, fica comigo aqui, porque este evangelho não veio por acaso. Ele veio para você hoje, neste domingo, com nome e com endereço. Jesus, num dos momentos mais íntimos do evangelho, olha para os discípulos que estavam com o coração apertado, com medo, sem entender direito o que estava por vir, e diz uma frase que parece simples, mas que muda tudo: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E depois, quando Tomé, com toda a sinceridade do mundo, pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus responde com aquela frase que atravessa séculos e bate hoje no peito da gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pare um instante e pense nisso. Essa frase não é só uma frase bonita para colocar no quadro da sala. Essa frase é uma resposta direta a você hoje, neste 3 de maio, no exato lugar onde você está. Quando você diz: eu não sei mais para onde ir, Deus diz: eu sou o caminho. Quando você diz: eu não sei mais no que acreditar, Deus diz: eu sou a verdade. Quando você diz: eu não sei mais como continuar vivendo desse jeito, Deus diz: eu sou a vida. Repare bem, Jesus não disse: eu te dou um mapa, vira à direita, anda 10 quarteirões e depois vê no que dá. Ele disse: eu sou o caminho. Quer dizer, o caminho não é uma coisa, o caminho é uma pessoa. E essa pessoa não está te esperando lá no fim da estrada com os braços cruzados, conferindo se você chegou no horário. Essa pessoa caminha com você desde o primeiro passo. Mesmo quando você acha que está perdido, Ele está ali. Mesmo quando você não enxerga a direção, Ele está ali. Mesmo quando o seu coração está perturbado e você não consegue rezar direito, Ele está ali do seu lado como uma luz que não apaga. Olha que coisa bonita, Jesus diz logo na abertura desse evangelho: não se perturbe o vosso coração. Ele não diz fica forte, Ele não diz para de chorar, Ele não diz olha para os outros que estão piores do que você. Ele diz não se perturbe. Quer dizer, Ele entende a perturbação,
Ele entende o coração apertado, Ele entende o medo, e é justamente porque Ele entende que Ele te pede para não se perturbar, não porque a perturbação seja um erro, mas porque agora você não está mais sozinho dentro dela. Quantas vezes você sentiu o coração perturbado e achou que Deus estava com raiva por causa disso? Quantas vezes você se cobrou por sentir medo, como se sentir medo fosse falta de fé? Quantas vezes você se trancou dentro do próprio quarto, do próprio pensamento, do próprio sofrimento, achando que precisava resolver tudo antes de procurar a Deus? Quantas vezes você ficou tão cansado de buscar caminho, que parou de buscar, e olha o que Jesus faz. Ele entra no quarto fechado, Ele entra na conversa onde Tomé fala: eu não entendi nada do que você está dizendo. Ele entra no coração do Felipe, que pede: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele entra na casa cheia de gente perturbada e diz: a paz esteja convosco. Esse é o Deus que o Evangelho de hoje te apresenta. Não é um Deus que faz contabilidade dos seus erros. Não é um Deus que olha de longe esperando você melhorar para se aproximar. É um Deus que entra no luto, entra na dúvida, entra na confusão da sua cabeça às 3 horas da manhã. Ficar quando todo mundo foi embora. Ficar quando você não tem palavra de oração na boca. Ficar quando você nem entende mais o que está sentindo. Ficar quando o medo está maior do que a fé. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus de Jesus Cristo. Esse é o Deus que mora na casa onde há muitas moradas e que te garante hoje, neste domingo: vou preparar um lugar para vós. Tem lugar para você. Tem lugar mesmo quando você acha que não merece. Tem lugar mesmo quando você está cansado, ferido, sem rumo. Tem lugar com o seu nome escrito e ninguém vai tomar. E antes de continuar, eu quero te pedir um favor pequeno, mas que faz toda a diferença para essa nossa caminhada juntos. Se essas palavras estão tocando o seu coração de alguma forma, ative o sino aqui do canal para você não perder os próximos vídeos e acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Aqui a gente caminha junto, dia após dia, porque ninguém deveria atravessar uma temporada difícil da vida sozinho, sem alguém para rezar junto, sem alguém para lembrar que Deus está perto. Escreva agora nos comentários o seu primeiro nome e a sua intenção para esta semana. Pode ser uma palavra só: paz, recomeço, luz, perdão, coragem, saúde, trabalho, reconciliação, cura, força. Não precisa explicar, não precisa justificar, não precisa enfeitar. Só escreve. Eu vou rezar por você e essa comunidade que se formou aqui também vai rezar. E mais ainda, o nome que você escrever vai estar diante do Senhor durante toda a missa que eu celebrar nesta semana. Você não está sozinho, você nunca esteve. Mesmo nas noites em que parecia que ninguém ouvia, alguém ouvia. Mesmo nos dias em que ninguém percebia, Deus percebia. Você não está sozinho. Eu queria te contar uma história que aconteceu de verdade. Eu conheci faz uns anos uma senhora chamada Marlene Pereira, 64 anos, cuidadora de idosos, aposentada, moradora de Goiânia, em Goiás. Dona Marlene perdeu o marido 3 anos atrás, depois de quase 4 décadas de casamento. Ele tinha sido diagnosticado com uma doença grave do pulmão e ela cuidou dele dia e noite, sozinha, dentro de casa, até o último suspiro. Quando ele se foi, Dona Marlene me contou que entrou num lugar que ela não sabia descrever direito. Não era depressão, não era raiva, não era exatamente tristeza, era uma sensação de não saber para onde ir. A casa continuou ali, a cama continuou ali, a igreja do bairro continuou ali, mas ela não sabia mais por qual porta sair de manhã. Ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci: padre, eu acordava, fazia o café, sentava na mesa e ficava olhando para a cadeira vazia do meu Vicente, sem entender mais qual era
o caminho da minha vida. Um dia, no quarto dela, em cima da cômoda, ela tinha uma imagem pequena de Jesus, dessas de plástico mesmo, simples, comprada numa feira em Aparecida. Dona Marlene me contou que numa madrugada, sem conseguir dormir, ela pegou aquela imagem nas mãos, sentou na beira da cama e fez uma oração que ela mesma inventou. Não tinha latim, não tinha cerimônia, não tinha palavra difícil. Era assim: Senhor, eu não sei o caminho, mas eu sei que o Senhor é o caminho. Vai na frente, eu vou atrás. Mesmo devagar, mesmo cansada, mesmo chorando, eu vou atrás. E ela me disse que daquela noite em diante, alguma coisa mudou. Não mudou de uma vez, não foi um milagre estrondoso, não foi nada que se contasse para a vizinha. Foi uma mudança miúda, do tipo que ninguém de fora vê. Ela passou a conseguir levantar de manhã, passou a conseguir ir à missa de novo, passou a conseguir fazer um almoço para os netos no domingo, passou a conseguir abrir as cortinas do quarto e deixar o sol entrar. Ela me disse, com aquele jeito tranquilo de quem já entendeu: eu não sei para onde estou indo, Padre, mas eu sei com quem estou indo, e isso me basta. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de companhia, falou da experiência simples e profunda de descobrir que Jesus não é um mapa, é um companheiro de caminhada. Volta agora ao Evangelho comigo. Repare bem o que Jesus diz para o Felipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Tem uma ternura imensa nessa frase. Não é uma reclamação, é quase um suspiro carinhoso. É como se Jesus dissesse: Felipe, eu estou aqui o tempo todo do teu lado e você ainda procura em outro lugar. E talvez essa frase seja para você também, hoje, neste domingo. Quantas vezes você procurou em outro lugar o que Deus já estava te oferecendo bem do seu lado? Quantas vezes você correu atrás de respostas mirabolantes, de sinais espetaculares, de frases em letras garrafais, quando Deus estava ali no silêncio do seu quarto, na xícara de café da manhã, na voz daquele amigo que ligou na hora certa, no abraço de quem você nem esperava? Repare bem, Jesus não diz vocês têm que conquistar o caminho, não diz vocês têm que merecer o caminho, não diz antes de pisar no caminho, vocês precisam mostrar serviço. Ele diz, com toda a simplicidade do mundo: eu sou o caminho. Quer dizer, o caminho já é dado, o caminho já está aí, oferecido como graça antes mesmo de você pedir. E o que Ele te pede agora é só uma coisa: que você receba. Receber é um gesto simples. Receber não é fazer força, não é provar nada, não é mostrar que você é digno, não é apresentar currículo de boas obras. Receber é abrir a mão. Receber é dizer: Senhor, entra, mesmo que eu não esteja pronto, mesmo que eu não esteja arrumado por dentro, mesmo que eu não saiba muito bem o que eu estou fazendo, entra. A gente foi acostumado a achar que para se aproximar de Deus, precisava primeiro virar uma pessoa melhor, que precisava primeiro parar com isso, mudar aquilo, resolver o outro e só depois bater na porta. Mas o Evangelho de hoje te diz o contrário. Diz que o começo não vem de você, vem de Deus. Diz que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus. Diz que Deus não se cansa de começar. Você pode ter recomeçado 1000 vezes e Deus continua querendo recomeçar com você. Você pode ter caído ontem, anteontem, semana passada, mês passado, e Deus continua estendendo a mão hoje. A fé não é um diploma que você ganha quando termina o curso. A fé é um caminho que se anda devagar, com tropeços, com dúvidas, com perguntas como as do Tomé, com pedidos meio confusos como os do Felipe. E Jesus continua andando junto, com a paciência de quem sabe que somos feridos e ama mesmo assim. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Esse é o Deus que está te ouvindo agora. Tem uma expressão muito bonita que João, o evangelista, usa em outro momento:
Graça sobre graça. Quer dizer que Deus dá, e quando você recebe, Ele já dá de novo, e quando você recebe esse novo, Ele já dá outra vez. Não tem fim, não tem cota, não tem balanço de fim de mês. Pensa um pouquinho na sua vida agora, pensa nesses últimos meses, nessas últimas semanas. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu que era graça. Aquela hora em que você achou que não ia aguentar e aguentou, aquilo foi graça. Aquela palavra que alguém te disse na hora exata e te trouxe de volta, aquilo foi graça. Aquele soninho leve depois de uma noite mal dormida, aquilo também foi graça. A respiração que entra e sai sem você precisar pensar, graça. A pessoa que te procurou quando você estava prestes a desistir, graça. Não é a graça barulhenta dos milagres de cinema, é a graça que sustentou, é aquela graça silenciosa que te segurou pelo cotovelo quando você estava prestes a cair e você nem percebeu. É a graça que abriu a porta quando você nem sabia que estava trancado. É a graça que mandou a luz entrar pela fresta quando o quarto estava todo escuro. É a graça que colocou uma palavra de esperança na sua boca quando você só tinha amargura para dizer. É a graça que segurou o seu coração ferido para ele não endurecer de vez. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo perdido, você foi sustentado. Mesmo sem fé, mesmo sem palavra, mesmo sem rumo, você foi conduzido. Isso é graça sobre graça. Isso é o Deus do Evangelho de hoje, que está caminhando contigo desde antes de você saber rezar, e que continua caminhando mesmo quando você esquece de lhe agradecer. Ninguém chega aqui neste momento sozinho. Você está aqui ouvindo essas palavras porque a graça te trouxe, e ela vai continuar te conduzindo, mesmo que devagar, mesmo nas trevas, sempre rumo à luz. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na semana inteira como um grande projeto, não pense no resto do ano, não pense em todas as coisas que você precisa resolver e não está conseguindo. Pense só em agora. Feche os olhos um instante, se você puder, e respira fundo. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Esse fôlego é graça, esse momento é graça. E faz comigo uma oração curtinha, do jeito mais simples que existe. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra no meu coração perturbado. Eu não sei o caminho, mas eu sei que Tu és o caminho. Vai na frente, eu vou atrás. Pronto, já está feito. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa de mais nada agora. Não precisa achar que precisa rezar 1 hora, ler 10 capítulos, jejuar 3 dias para Deus te ouvir. Ele já te ouviu. Ele te ouviu antes mesmo de você abrir a boca. Ele te ouviu desde a primeira lágrima que escorreu sem ninguém ver. Você que escreveu o seu nome aqui nos comentários, Ele te viu. Você que ainda não escreveu, que está em silêncio do outro lado da tela com lágrimas nos olhos, achando que ninguém percebe, Ele te vê também. Você que não conseguiu nem sentar direito para ouvir esse vídeo, que está com tanta coisa na cabeça que mal conseguiu se concentrar, Ele te vê do mesmo jeito. O silêncio também é oração, a lágrima também é oração, a respiração cansada também é oração. Você não precisa ser eloquente para ser ouvido por Deus. Você só precisa estar aí, e você está, isso já basta. Antes da gente terminar, eu quero te dizer uma coisa de coração, com toda a ternura desse padre que está do outro lado dessa tela. Não se cobre tanto, você fez o que pôde com as forças que tinha. Você caminhou até onde dava, com os pés que tinha, com os sapatos que tinha, com as feridas que ninguém viu, com o coração apertado que ninguém soube acolher. E hoje, neste 5 grau domingo da Páscoa, Jesus te diz outra vez, olhando bem dentro do teu coração:
Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, você não precisa achar o caminho, você precisa achar quem é o caminho. E Ele já te encontrou. Ele veio até você por meio destas palavras, deste vídeo, desta voz que chegou até o seu celular hoje. Não foi acaso, foi o caminho vindo te buscar. Antes de eu encerrar, escreve mais uma vez nos comentários, escreve o seu nome de novo e ao lado escreve a sua intenção para esta semana que está começando agora. Pode ser uma palavra simples: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, cura, recomeço. Vamos rezar uns pelos outros. Aqui a gente é uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Tem gente do interior, gente da capital, gente que está ouvindo lá no norte, lá no sul, no nordeste, no centro-oeste, no exterior, em alguma cidade que eu nunca pisei, mas que Deus conhece de cor. E todos nós juntos somos uma família que se ajuda em silêncio, que reza pelo nome do outro, que carrega a intenção do outro até o altar, mesmo sem saber direito quem é a pessoa por trás daquele primeiro nome. Amanhã, segunda-feira, dia 4 de maio, a gente se encontra de novo aqui, com um novo evangelho, com uma nova palavra, com uma nova oração. A semana está começando e ela não precisa começar pesada, ela pode começar com Deus do seu lado. Você não precisa atravessar essa segunda-feira sozinho, não precisa atravessar essa semana sozinho, não precisa atravessar nada sozinho nunca mais. Volta amanhã, eu te espero aqui, com mais uma palavra, com mais uma oração, com mais um pouquinho de luz para o caminho. Nós te esperamos, essa família que se formou aqui, de gente que nem se conhece pessoalmente, mas que reza pelo nome do outro com carinho de irmão. E mais do que isso, Deus te espera, que o Senhor abençoe você, sua família, sua casa, seu trabalho, seu corpo cansado, sua alma que está em busca, seu coração que precisa de luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.